Olá você, amigo, amiga, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque. Hoje quero começar com os versos do poeta Daudete Bandeira, que diz: o médico e o sacerdote uma semelhança se espalma, um trata da matéria, outro cuidando da alma, o primeiro da doença, o segundo com a crença e a personalidade, numa mesma direção, oficialmente vão cuidando da humanidade. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com o programa Medicina em Destaque, trazendo aqui convidados especiais. Hoje, o professor Fernando Paes, posso dizer assim na condição, porque quando você conclui o seu curso, você já passa a ensinar seus discípulos. Professor Fernando, muito obrigado por estar aqui no nosso programa mais uma vez. Até o som aparece assim, ecoando de alegria pela sua presença. Você que é médico, é fisioterapeuta, residente em ortopedia? Isso. Muito obrigado, agradeço o convite, Dr. Gerson, sempre acompanhando o seu programa e já vi grandes nomes aqui da medicina alagoana e da minha trajetória aí de fisioterapeuta, médico e agora residente em ortopedia. Vamos falar um pouquinho aqui sobre coluna, sobre alterações posturais, linkar um pouquinho isso daí. Agradeço o convite. Você é de onde? Eu sou daqui de Maceió mesmo. Eu sou do lado do Farol, ali, nasci naquelas bandas ali e sou alagoano. Alagoano. Você tem mais irmãos? Tenho 2 irmãos que trabalham, a minha irmã é assistente social e o meu irmão é policial rodoviário federal. E você, por que foi chamado assim para a medicina? Na verdade, o sonho de ser médico é desde criança. Eu já gostava de cuidar, já cresci pensando nisso daí. E quando eu tinha 18 anos, prestei vestibular, aí não passei, aí queria continuar na área de saúde, tentei 2 anos de cursinho, não passei, de novo vou tentar para fisioterapia para ver o que é, como era essa profissão que eu não conhecia. Na época, em 2000, quase ninguém conhecia, 2001, fisioterapia direito, e gostei demais da profissão, me identifiquei. E quando foi agora, com mais de 10 anos de formado em fisioterapia, eu construí uma clínica, já era professor, fui professor no SESMAC. Olha aí, tá vendo? Fui professor na Uncisal também, de fisioterapia, mas aí aquele sonhozinho de criança lá dentro bateu no coração e disse, não, agora é o momento de eu voltar a estudar, fazer aquele grande sonho que eu tinha, que era de ser médico. E fui estudar, entrei no cursinho novamente, voltei, o professor voltou a ser aluno. Maravilha, isso é bom. E aí eu entrei na Universidade novamente de Medicina, onde eu tive o prazer de ter o senhor como professor lá com a gente. Maravilha. Então, a alegria do professor é quando vê os discípulos superando os mestres, né? Diz, isso é um grande provérbio, um grande ensinamento que a gente tem. E eu fico muito feliz, assim, em saber que você está encantado, né, com a medicina e com a ortopedia. De onde nasceu essa vontade, esse carinho? Na verdade, eu trabalho com coluna já a grande parte do tempo, como me formei em fisioterapia, já trabalhava com esse tipo de reabilitação e gosto dessa área de trabalhar com a parte musculoesquelética. E aí comecei, assim que eu entrei na faculdade, eu já estava certo que eu ia para a ortopedia, aí ou trabalhar com dor também, eu gosto bastante de chegar aquele paciente mais poliqueixoso, a gente tem que descobrir a causa, que o corpo da gente, ele não fala, o paciente não fala muito o que é que está sentindo, só ele está com dor, e quando a gente começa a buscar a dor de onde está vindo, às vezes o problema mecânico no pé, altera o quadril, altera a coluna cervical, aí o paciente chega com aquela dor na coluna cervical, mas o problema está vindo de longe. Quando você entende de biomecânica, isso aí fica mais fácil da gente entender realmente o que é que está acontecendo. E eu sempre gostei dessa parte de mecânica. Aí fui para a ortopedia. A mecânica que chama de cinesiologia. Cinesiologia, né? Cinesiologia, mecânica corporal, né? Que os músculos, as articulações, ossos com movimento.
Isso daí dá grandes alterações. Então, na verdade, você fez um bom casamento, né? Da fisioterapia com a ortopedia. Com a ortopedia. E aí eu estou na ortopedia agora, na residência, e estou gostando demais. Eu vou com vontade, estou com os olhos brilhando lá para aprender cada vez mais. Eu vejo isso nos corredores, né? Do seu encanto. Inclusive, mestres, assim, a dificuldade que você teve de chegar aqui por conta da responsabilidade de visitar, de fazer a visita, etc. Difícil subtrair da sua agenda um horário nobre para você estar aqui conosco. A vida de residente não é uma vida fácil. É uma vida... 7 horas da manhã tem que estar lá, não tem hora para sair do hospital muitos dias e a gente está aprendendo bastante, os professores pegando no pé, sugando da gente para a gente dar o máximo possível e a gente sugando. Acredito que a residência é essencial para a medicina, para a gente entender realmente e sair capacitado numa especialidade. Você, na residência, você vê um todo, né? Toda a parte a terapêutica, quer dizer, faz um ambulatório, avaliação diagnóstica, tratamento clínico, cirúrgico também? E cirúrgico também. A ortopedia é uma especialidade, cirurgia ortopédica também, onde a gente observa a parte ambulatorial, tem a ortopedia pediátrica, ortopedia oncológica, além da ortopedia de trauma, né? A traumatologia, que eu acho que é o carro-chefe aí lá no Hospital Veredas, onde praticamente todos os dias tem cirurgias, principalmente nessa época de pandemia, que como na pandemia as cirurgias pararam muito, nessa época agora a traumatologia não pode parar, porque tem uma fratura de fêmur, não pode esperar. Não pode esperar, né? Então tem que fazer cirurgia. Mesmo uma urgência. Enfrentando os óbices de vaga, disponibilidade de pessoal, mas tem que proceder, né? É uma urgência ortopédica, porque cada vez mais que o paciente ficar acamado sem poder andar, pode dar outros problemas mais sérios. Então, quanto mais cedo operar, melhor. Essa seria uma pergunta para o final, mas vou fazer agora, antecipar, já que você falou sobre a pandemia e a ambulatório de traumatologia, né, de ortopedia. Isso tem aumentado nesse período? A pandemia diminuiu muito a parte de ortopedia em si. O paciente que chega com uma síndrome do túnel do carpo, que chega com aquelas lombalgias mais clássicas, eles estão preferindo não ir procurar o hospital. Mas a parte de traumatologia, de fraturas, continua, né? Aqui em Maceió tem muitos pacientes caindo de moto todos os dias. Se chegar no HGE hoje, o tempo todo chegando paciente com fratura de tíbia, fratura de fêmur, fratura de coluna, e aí é algo mais urgente que a pandemia, mesmo diminuindo a quantidade de pacientes na ortopedia, mas na traumatologia tem que internar. Né? É frequente chegar. Tem um colega que é cirurgião de urgência e emergência e também é médico legista, né? Ele disse, se acabar com esses acidentes, eu vou estar desempregado. Né? Atua na cirurgia de urgência e atua no IML também. Mas não é isso. Na verdade, é assim, a medicina nasceu, quer dizer, é como uma sucursal do céu, né? Para acolher, aliviar, tratar as doenças. Está lá em Eclesiastes, toda a medicina vem de Deus. E a gente, por isso que esses versos do Gaudete Bandeira que fala sobre o sacerdócio, né? Aquele que está junto ao leito, aquele que está assim presente ao paciente. Aí então eu lhe pergunto, professor Fernando, quais são as principais patologias? Geralmente o paciente que chega no ambulatório é aquele poliqueixoso, mas após o anamnese, quais são as principais patologias que são mais frequentes no ambulatório de traumatologia? Na ortopedia em si, que são aqueles pacientes que vêm encaminhados dos postos de saúde, se a gente for pensar na saúde pública em geral, aqueles que estão nos postos, normalmente são devido às dores de forma geral. Então, lombalgia, cervicalgia, aquelas dores irradiadas, ciatalgia, e aí o médico do posto de saúde encaminha através do CORA e a gente tem um serviço lá onde a gente absorve esse paciente. Claro, tem outras patologias também, a síndrome do túnel do carpo, a DORT, essas doenças ocupacionais também aparecem bastante. E
com relação à traumatologia em si, fraturas de forma geral, fraturas de tíbia, de tornozelo, fraturas do colo do fêmur, em idosos, que são as principais patologias que chegam para a gente realinhar ali e tentar consolidar o mais rápido possível aquelas fraturas. Falando no alinhamento técnico, né, você falou assim que a dor é o que mais incomoda, até porque o telespectador nunca vai imaginar um acidente. Chegar num acidente, isso não tem muito o que depende dele, já aconteceu o acidente. Mas com relação à dor, muito tem, ele pode, assim, tomar condutas que podem minimizar, aliviar ou tratar, inclusive, essa dor. Assim, no sistema, colocando numa ordem, todo exame deve ser de cima, tem o sentido crânio-caudal, né, o crânio-podal. Da cabeça, a primeira descendo é a dor cervical, cervicalgia. Exatamente. O paciente, ele quando começa, ele pode ter na cervical. A cervicalgia pode ter uma hérnia. Primeiro slide aí, primeira foto, por favor. Pode ter uma hérnia de disco, uma cervicalgia. São as dores nas costas, né? Uma tensão de forma geral nessa região. Isso acontece devido a problemas posturais do dia a dia, a ergonomia, a falta de exercício físico, de você estar fortalecendo a sua coluna de forma correta. Isso tudo leva a essas alterações posturais no dia a dia e ocasionando tensões na musculatura e ocasionando dores. Existe um vídeo de uma aluna em que ela faz a seguinte pergunta. Deixa eu ver se você consegue, José, colocar. Está na ordem. Doutor Gerson, parabéns pelo seu programa. Eu me chamo Tamires, sou estudante de medicina. Eu gostaria de perguntar para o doutor Fernando, fisioterapeuta e médico, qual a recomendação mínima de exercício semanal para uma saúde perfeita? Pronto. Bem, Tamires, né? Valeu, Tamires, pela pergunta. A quantidade mínima de exercício que deve ser feito é pelo menos 30 minutos todos os dias, ou 5 vezes por semana. Algumas pessoas podem dividir isso daí, fazendo 60 minutos no dia, passar 2, 3 dias sem fazer. Aí vai depender muito do que o que é o melhor para aquela pessoa. Mas o mais importante no exercício físico é fazer de forma programada, fazer de forma planejada, ter um educador físico, uma pessoa que esteja ali orientando a fazer de forma correta e não sair fazendo exercício sem nenhuma orientação. Às vezes a pessoa pensa que eu tenho que fazer caminhada, ele faz 1 hora de caminhada já no primeiro dia, no outro dia vai amanhecer todo quebrado, ele vai dizer, foi a caminhada. Não, começa devagar, começa primeiro 15 minutos, primeira semana, depois aumenta para meia hora, e aí o seu corpo vai se adaptando. É muito comum ter lesões em outras regiões do corpo, quem está começando a correr, lesões, uma tendinite no tibial anterior, uma dor no joelho, devido à falta de programação e começar a fazer exercício físico de qualquer jeito. Comprar um tênis, vai para a orla, começa a correr, vai para a periferia, começa a correr. Não, tem que ter um bom planejamento nisso daí. E se manter fazendo exercício é o mais importante. E ter constância. Não adianta você passar uma semana bem, indo 3, 4 vezes por semana, na outra semana não fazer atividade nenhuma. Então, isso é prejudicial. Às vezes, então, se você faz para ir melhorando essa sua performance física, termina prejudicando, né? Quais as consequências imediatas? Porque o telespectador, eu não estou fazendo e vou fazer agora, eu faço 1 hora. Né? Antes de eu falar isso aí, o importante às vezes é melhor você fazer pouco, mas fazer todos os dias. Às vezes eu não tenho tempo de ir para uma academia, passar 1 hora na academia, não tenho tempo, mas faz 20 minutos, faz alguma coisa, isso é muito melhor do que
você está o tempo todinho se preocupando em ter muito tempo e não fazer porque não vai dar tempo. Às vezes a gente vive num mundo muito corrido. E com relação a fazer atividade física demais, pode acontecer várias alterações, principalmente tendinite, pode dar uma inflamação no tendão, e se já tiver uma inflamação crônica, uma tendinose, dores musculares realmente, quando a gente começa a ir para a academia no início, é comum ter dor, tem microlesões que acontecem ali na musculatura e que pode ocasionar essas dores. E se você já tiver um problema, se for sem orientação, fazer sem uma postura adequada, pode piorar também. E às vezes tem as comorbidades, tipo a cardiopatia insidiosa, lá você não sabe, um excesso ponderal, né, um excesso de peso, e às vezes diabetes, e pode ter uma complicação de imediato, né, porque às vezes, geralmente aparece um infarto agudo do miocárdio após o exercício. O interessante é sempre fazer um eletro, um exame ergométrico com um médico especialista nisso daí, para pelo menos dar primeiras orientações. Existem alguns questionários que se pergunta se já teve algum problema cardíaco antes, se tem história familiar, tudo para diminuir o risco de ter problema cardiovascular. Mas também pode acontecer se a pessoa for fazer sem orientação de qualquer forma. Então, José, mais uma sequência de fotos. Teve a primeira, foi a cervicalgia. Vamos ver se nós temos outras aqui. Essa foi a cervicalgia. Quais são as principais causas da cervicalgia? Questão posturais, né? Principalmente questão postural e falta de exercício. Hoje em dia, tem se associado as posturas com o celular, com o uso do celular. Tem até um estudo de dois... Só acho que você está até profetizando. Bota o segundo vídeo aí, por favor. Dá o segundo vídeo aí. Meu nome é Suiane, sou estudante de medicina, aqui de Alagoas, e gostaria primeiramente de dar o parabéns ao Dr. Gerson pelo programa e fazer uma pergunta para o Dr. Fernando, que é ortopedista e fisioterapeuta. Eu gostaria de saber qual a influência da utilização dos celulares, hoje em dia, na postura da população. Exatamente. Valeu pela pergunta. Hoje em dia, o celular é indispensável na vida da gente. A gente usa o tempo todo, para tudo. É aplicativo disso, é a parte financeira, é a parte quer ler um livro, hoje está pelo celular. Muita gente não vive sem celular. Ainda filme, jogos. Um filme. Muita gente não vive sem celular, né? Parece que já acorda, já vai lá no Zap para ver o que está acontecendo, vai no Instagram. E é inevitável a gente baixar a cabeça para ver o celular o tempo todo. Então, uma dica que eu dou tenta manter o olhar sempre na horizontal, colocar o celular o mais alto possível para você não ficar com a cabeça muito inclinada. Porque ficando com a cabeça inclinada, o peso corporal, que é a musculatura posterior, que é a musculatura da cervical, os paravertebrais, que está nessa parte posterior da cervical, quanto mais inclinado, mais tensão ele vai fazer. E esse aumento de tensão corporal, esse aumento de tensão devido ao peso que a cabeça tem, faz com que você possa comprimir regiões posteriores, ali vão ter nervos, vai ter ligamentos, e isso ocasionar alguma alteração, algum desgaste na articulação. Tem entre uma vértebra e outra. Na cervical nós temos 7 vértebras, entre uma vértebra e outra a gente tem articulações. Essas articulações, se elas estiverem mal alinhadas, pode haver um encontro entre elas e isso causar um desgaste. Se você está com um desalinhado, usando o celular de qualquer forma, pode aumentar essas tensões aí. E aí as ramificações nervosas? Pode comprimir as ramificações, com isso causar a cervicobraquialgia, que é aquela dor irradiada para o ombro. Às vezes o paciente tem o trapézio muito tensionado, podendo ir para o cotovelo, podendo ir dores para as mãos, para os dedos, ocasionando essas alterações. É comum chegar lá na clínica pacientes em crise, com cervicobraquialgia em crise, que não consegue nem levantar o braço de tanta dor. É quando inflama o nervo, o plexo braquial lá em cima, aí a gente tem que usar uma tipóia para dar um alívio de dor naquele momento. E
às vezes com tensão muito grande no trapézio superior. Tem gente que anda com o trapézio aqui assim, de tanta tensão, de tanto estresse no dia a dia, e o celular pode aumentar isso também. Chega até a travar, né? Junta com alguns fatores de estresse, né? E a pessoa, eu encontrei Exatamente, chega travado. Inclusive, se a gente for pegar por essa região também, a gente pode relacionar com a parte de ATM também, às vezes o bruxismo noturno, pacientes que têm mordida cruzada, isso tudo influencia também na cervical, que leva esse aumento de tensão e essa dor mais aguda. Geralmente uma terapêutica, né, o tratamento nesse caso Aí, um meio relaxante, às vezes a conduta de colocar um colar cervical. Isso é meio polêmico com relação ao colar cervical, porque a pessoa pensa que não, tá tenso, então eu vou colar ali para proteger, mas aquele colar cervical pode até piorar o paciente, porque ele vai ficar mais tenso ainda, porque ele não relaxa totalmente. Quem usa o colar cervical é normalmente quando tem um trauma, quando tem ele sofreu algo, passou por uma cirurgia naquele momento que não pode estar mexendo de jeito nenhum. Quando é por tensão muscular em si, o mais interessante é tirar esses pontos de tensão, como pode ser com relaxante muscular, na fase inicial usar um anti-inflamatório se estiver inflamado e principalmente trabalhar a parte ergonômica, às vezes uma tensão muito grande ali, você vai manualmente tirando aqueles pontos ali, a pessoa já dá uma relaxada. Eu acredito que o colar cervical em si, quando se usa, quando está com tensão, você aumenta mais ainda. Pode até dar um alívio naquele momento. Em alguns músculos, mas podem tensionar outros músculos. Outros músculos e ele não é tão confortável assim. Mais... O paciente vai começar a sentir dor mais na região torácica e outras regiões. Por falar em dor torácica, vamos baixando agora, cervical. Torácica propriamente dita, tem... Ou já vamos para a lombar? A região torácica é a região que tem menos problemas de hérnia de disco. A maioria das dores nas torácicas são dores musculares mesmo, mas a principal causa, a principal queixa que chega no pronto atendimento e da população em geral é a lombalgia. Ô José, coloca algumas fotos aí para o telespectador acompanhar também e ver, por exemplo, essa dor aí. É muito comum, né? A dor lombar, a dor localizada, ela pode ser irradiada também, aí a gente tem que procurar saber o que é que está acontecendo com esse paciente. Eu hoje acredito muito, e as pesquisas mostram que a dor lombar, dor na coluna de forma geral, está muito relacionado com a parte emocional. Quando a gente está mais estressado, tem uma briga em casa, já começa a sentir mais dores. Tem gente que... e essa dor crônica, ela está relacionada muito com o sistema nervoso central também. Existem regiões no cérebro que quem tem dor crônica, ela é muito mais ativada do que quem não tem. Existe a diferença da dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é aquela dor devido a um trauma, devido a movimento brusco, um movimento brusco, algo mais agudo, com menos de uma semana, algo assim. E a dor crônica, aquela que passa mais de 3 meses, várias regiões do cérebro são estimuladas, são ativadas e a pessoa começa a não ter mais a dor aguda e mesmo assim aquela região no cérebro está ativada. Digamos assim, são 2 regiões separadas. Tem a região do cérebro que é ativada quando a dor é aguda e tem a região do cérebro quando a dor é crônica. O que é que acontece? Na dor crônica, ela é ativada mesmo com a dor aguda, a região está sendo ativada, mesmo sem o paciente estar com aquela dor aguda. Então, por isso que tem que fazer um tratamento muito mais sério e tratar dor crônica de forma geral não é algo simples, é algo multidisciplinar, com vários fatores aí vai influenciar. Vê se tem mais umas. A hérnia de disco. A hérnia de disco, ela é um carro-chefe também. Muita gente tem medo aí. O disco é quando entre uma vértebra e outra, nós temos aquela região onde pode haver uma saliência, né, uma herniação daquele disco. E aí pode haver compressão da raiz nervosa, causando aquela dor típica que sai da região lombar, indo para a região do glúteo, posteriormente a coxa, panturrilha e pé.
E quanto mais distal está a dor, mais comprometimento nervoso ali em cima, está naquela região. Só voltando essa foto anterior, para explicar, quer dizer, esse amarelo aí, o mais claro é a vértebra, né? Esses aí são os corpos vertebrais, está L4 e L5, ali em laranja é o disco intervertebral, onde ele serve como um amortecedor, e posteriormente ali ao disco, aquele outro laranja ali também, ali seria a raiz nervosa. Isso, aí uma vez comprimindo essa raiz nervosa, imagine as dores que o paciente vem sentir, né? Exatamente, dor localizada na região, muita gente às vezes sente só localizada, mas quando está na raiz nervosa, quando está comprimindo a raiz nervosa, sente dor irradiada para glúteo, coxa e por aí. É interessante com relação à hérnia de disco que a gente tem que descomprimir aquela região. Não existe assim um remédio, eu vou dar aquele remédio que o paciente vai desinflamar e vai ser curado. Não. Aos poucos, tem vários estudos mostrando, de 2015 para cá saíram vários, que muita gente tem hérnia de disco e não sente dor. Pessoas assintomáticas foram fazer ressonância magnética e via lá. Foi encontrado. Foi encontrado um achado, exatamente. Uma dor, foi fazer uma ressonância abdominal, alguma coisa assim. Aí observou que a coluna estava cheia de hérnia, de artrose, tudo, e não era totalmente assintomático. E aí começou a se repensar com relação à dor, o que é que está acontecendo com a coluna, se realmente a dor está vindo dali. Por isso tem que ser feito um exame muito bem detalhado, para aquela dor que o paciente está sentindo na região medial, do joelho, se está vindo da raiz nervosa bem específica, ou se é outra dor que ele já tinha antes. Então, tem que ser muito bem detalhado isso daí. Até porque, quando for se indicar uma cirurgia, tem que ser a cirurgia, os sintomas do paciente tem que casar com o que o paciente está mostrando na imagem, que a imagem está mostrando. Fazer um plano cirúrgico tem que discutir bastante, né? Exatamente. Mas, inicialmente, o tratamento clínico, né, você falou, tem muitos pacientes que possuem a hérnia, mas são assintomáticos. Outros possuem sintomas. A primeira conduta a se tomar, primeiro, tentar descomprimir. Tentar descomprimir. E o tratamento clínico? Anti-inflamatório, existe alguma descoberta nova, um anti-inflamatório assim que seja mais eficaz? Saiu um estudo de 2019, um estudo grande, com vários pesquisadores sobre dor lombar no mundo. E o que é que observou? O melhor tratamento para dores na lombar é atividade física. Claro que se o paciente chega travado, se o paciente chegar com aquela dor aguda numa unidade de emergência, a gente vai ter que fazer alguns procedimentos ali para desinflamar a dor. Aí pode-se utilizar anti-inflamatório analgésico normal. Alguns casos utiliza-se corticoides, mas comprovadamente, através de estudos grandes, o que se observa é que o exercício físico é o melhor que deve ser feito. Coloca essa foto agora, existe uma atividade de alongamento, né? Um tratamento, um acompanhamento funcional, né? Exatamente. Mudança no estilo de vida pode prevenir a hérnia de disco. Quando a gente começa a ver a postura de forma geral, a gente sabe que a vértebra ela é formada a coluna é formada por várias vértebras. Se a gente não tem uma boa mobilidade entre essas vértebras, vai começar a diminuir esse líquido sinovial que está ali entre uma articulação e outra. Se há uma diminuição dessa mobilidade e a gente está com dor, o que é que a gente inconscientemente pensa? Vou parar de movimentar, porque se eu movimentar, vai doer mais ainda. E aí termina causando um ciclo de você ficar parado, esperando a dor passar, mas toda vez que você vai movimentar, a dor piora. Aí você fica com medo da dor, e aí a gente chama de cinesiofobia, que é aquele medo do movimento. Certo. E é muito comum as pessoas, quando chegam, eu peço para fazer uma inclinação anterior. Faz uma inclinação para a gente ver a mobilidade da coluna. O paciente, não, doutor, não consigo, eu tenho medo, porque pode piorar. E esse medo de piorar faz com que ele evite fazer qualquer tipo de atividade e, a longo prazo, isso é muito pior. Isso é um dos sintomas de pessoas que têm dores crônicas. E a gente tem que quebrar. O cérebro da pessoa tem que entender que o movimento é algo normal. Eu brinco sempre o seguinte, uma
porta, se a gente deixar uma porta fechada, a porta tem as dobradiças lá. Se a gente passar um ano sem mexer essa porta, quando a gente for abrir, vai ficar enferrujada ali, vai ficar a mesma coisa na nossa coluna. A gente tem que trabalhar a mobilidade, a gente tem que trabalhar com flexibilidade, porque isso é o normal, é o saudável. A gente vê, criança é muito raro ter dor de coluna, dor problema ergonômico, isso daí. Já o adulto... Com exceção daquela criança que está muito parada no celular, né? Vai travar também, né? Está chegando cada vez mais cedo, jovens lá com 16, 15 anos, chegando com dores em coluna, mas assim, não é tão comum, não é o nosso carro-chefe, não. Indicações de cirurgia. Quem opera? É o isso também é uma polêmica aí. O neurologista. Os dois operam. Hoje tem vários cirurgiões ortopédicos especializados em coluna. Aqui no estado temos vários. E tem também o neurocirurgião que opera também, que é especialista nessa área. As indicações da cirurgia, quando o paciente está numa crise muito forte, que já passou mais de 3 meses e nada melhora, já tomou vários medicamentos e nada melhora, quando tem uma atrofia na perna, quando tem essa dor limita a pessoa a viver suas atividades funcionais, a pessoa não consegue. Aí tem as urgências também, que quando tem a diminuição dos esfíncteres anais, a alteração em incontinência urinária devido a problema na cauda equina. Então, isso aí já é uma urgência cirúrgica. Mas, normalmente, o paciente com dor lombar, ele deve se esperar um tempo com um tratamento conservador. E o último caso, menos de 5% das hernias de disco precisam ser operadas, se for feito um tratamento de reabilitação conservador de qualidade, sendo observado toda a parte mecânica do paciente, aí sim, depois que passa por toda a Sociedade Americana de Coluna, eles falam que tem que se esperar 6 meses de tratamento conservador sem melhora para que o paciente necessite fazer a cirurgia. Mas tem aquele paciente que está com tanta dor que ele diz, não, eu quero fazer a cirurgia porque eu não aguento mais ter isso daí. E aí vai muito conversar com o médico, tem uma decisão em conjunto ali para ver o que é melhor para o paciente. Eu vou passar agora tem uma foto aqui de uma hiperlordose, né, em gestante, né? Muito comum, né? É muito comum. Precisa também de uma orientação, né? A mulher engravidou, olha, você vai... Então, o obstetra pode pedir um parecer, encaminha... Exatamente. Para ortopedista. Quando a mulher fica grávida, ela muda o centro de gravidade dela, né? O bebê faz com que o centro de gravidade se anteriorize. O centro de gravidade se anteriorizando, ela aumenta a postura, a parte superior do tronco vai para trás para manter aquele centro ali na base da pelve. E isso aumenta a lordose. Aumentando a lordose ali, há uma compressão maior na região lombar e é muito comum aparecer lá na clínica mulheres, principalmente nos últimos 3 meses de gravidez, com dores fortes, e aí às vezes uma fisioterapia bem feita, tentar liberar aquelas tensões que está acontecendo ali naquela região de sacro, lombar, mobilidade, que ela também tem muito medo de mover devido à gestação, e alivia bastante. Às vezes colocar uma compressa de água quente na região para dar uma aliviada, também pode ajudar nessas dores aí na gravidez. Isso fala assim do follow-up, do acompanhamento compartilhado, né? Inclusive a orientação, e aí como você está aglutina as duas especialidades, um fisioterapeuta para dizer até a posição que a mulher deve dormir, né? Para que não venha a forçar ou não comprimir também determinados vasos. Exatamente. Existe aí uma foto, de orientação mais essa aí, né? Essa foto aí é com relação à postura correta para dormir. O colchão ideal é aquele colchão que não seja nem tão duro e nem tão macio, onde as nossas curvaturas vertebrais elas se mantenham alinhadas. Então, quando você dorme sem travesseiro, a sua cabeça inclina muito, pode haver uma compressão de um lado. Então, o travesseiro na altura do ombro é o ideal.
Quando você dorme de barriga para baixo, dá uma alteração ali na região lombar, pode haver uma compressão maior e também não é tão indicado. O indicado mesmo, a posição correta é dormir de lado, com o travesseiro na altura dos ombros, joelhos fletidos, o travesseiro entre as pernas para não machucar um joelho e o outro, ou em decúbito dorsal com o travesseiro abaixo dos joelhos também pode ser indicado. Mas eu digo o seguinte, o mais importante, porque tem gente que fica muito, quer ir, não, o doutor falou que tem que ser assim, às vezes ele se preocupa tanto que isso incomoda ele, que deve ser no sono. Eu digo, não, também não precisa ser assim. Veja qual é a sua posição que você está mais confortável. Eu acho que isso é o mais importante. Verdade. E as pessoas gostam de terceirizar a sua dor, doutor Gerson. As pessoas gostam de dizer que não, eu já comprei um travesseiro e não melhorou. Eu comprei outro travesseiro, quer dizer que é o travesseiro que está com problema. Não, às vezes a pessoa já está com problema ali, já tem um desgaste e tudo, e aí precisa ir num especialista para entender o que é que está acontecendo. E não terceirizar, dizer que é o problema do travesseiro, o problema do colchão. A gente tem que ter a responsabilidade de dizer, não, eu preciso me tratar e fazer algo sério para melhorar. Isso. Prevenção tem que trabalhar desde cedo, desde criança, né? Por exemplo, nesses problemas da coluna, por exemplo, nós temos crianças que carregam bolsas com livros escolares que chegam a 10, 15 quilos às vezes, né? Exatamente. Isso, os pais devem ser orientados com relação a isso. A gente orienta que o peso da mochila tem que ser até 10% do peso da criança. Então, se a gente for observar aí, não é tão grande, tem gente que carregam vários livros para ir para a escola, até que hoje está diminuindo, hoje está se preferindo usar aquela mochila de rodinha, tudo, para a criança é melhor do que levar aquela mochila nas costas. Com relação à parte de prevenção infantil, eu tenho 3 filhos e eu fico brincando com eles, a gente está na sala de jantar, todo mundo sentado almoçando, eu digo, olha a postura de todo mundo, vamos evitar, porque quanto mais cedo a gente se preocupar com isso, melhor. Também não correr naquela, né? Máxima que diz casa de ferreiro, espeto e pau, né? Porque às vezes quando eu chego, tá lá todo mundo, às vezes até eu me pego também, aí não posso. A gente tem que ter essa consciência, mas também não pode ficar tão... você está assistindo um filme em casa na Netflix, ou vai no cinema, tudo, ficar o tempo todinho se corrigindo, querendo manter aquela postura correta, que isso também pode ocasionar dores. Gerar uma tensão. Então, acho que nem 8, nem 80. Tem que ter um meio termo aí com relação a tudo. Fisioterapia e a ortopedia, Eu acredito... Como eu tenho as duas formações, eu tenho que caminhar junto. Um bom fisioterapeuta tem que entender bem de biomecânica e é bom ele sempre conversar com o médico ortopedista para entender o que é que está acontecendo. É uma escadinha. A gente, na fisioterapia, tem uma formação, na ortopedia tem uma formação muito mais relacionada com patologias. E com relação a essas patologias, o que é que pode estar ocasionando, eu acho que tem que casar junto. A fisioterapia, falando da fisioterapia ortopédica, aquela pessoa que trabalha com dor, aquela pessoa que trabalha com músculo esquelético, tem que andar junto com o médico ortopedista, principalmente quando faz uma cirurgia, para entender o que é que aconteceu. Às vezes o fisioterapeuta não sabe onde foi o que é que foi feito ali, como foi feito, então isso aí tem que andar junto. Não. Quanto à cirurgia, a estatística de reincidência, são altas as estatísticas? Não como as pessoas pensam. As pessoas pensam que vou fazer cirurgia de coluna, vou ficar, eu posso ficar paraplégico, alguma coisa assim. Não, isso é muito raro de acontecer. Hoje em dia, tem muita cirurgia que é minimamente invasiva, que às vezes vai lá, só tira aquele pedaço da hérnia, aquela protrusão e, como qualquer outra cirurgia, existem os riscos, mas não é tão grande assim, não. Posturas no trabalho, né, que deve se orientar. Por exemplo, eu sou médico de trabalho e tem as questões da ergonomia, né, onde muitas vezes o banco é desproporcional à altura das pernas e as pessoas trabalham com aquela tensão, né? Que nesse instante tem a ortopedia a dizer, a orientar. Então, com relação à ergonomia, sempre interessante a cadeira ter um braço onde você consiga apoiar os seus cotovelos para não estar o tempo todo tensionando o trapézio aqui. É interessante... Olha essa foto, né?
Tá vendo? A postura, duas posturas erradas e a outra... Isso. Ou não, ou essa... Não, a coluna essa postura, ereta é a que causa maior trauma, maior compressão. Não, a coluna ereta é o seguinte, eu digo, o ideal é você manter a coluna ereta e relaxar um pouquinho. Relaxa um pouquinho, pronto, esse é o ideal. Nem de mais, nem de menos. Sempre que tiver no computador, manter o computador a nível dos olhos, para não estar inclinando a cabeça muito para a frente. Os pés estão apoiados no chão. Isso são pequenas atitudes que são feitas, que devem ser utilizadas para evitar a sobrecarga na região lombar, na região cervical ou dorsal. Quem tem, por exemplo, nós estamos vendo aqui o nosso técnico, Josiel, trabalha sentado diante de câmeras e digitando quais as medidas preventivas para as doenças tipo Lehrer-Dort, né, ou síndrome do túnel do carpo. O ideal é não passar mais do que 50 minutos sentado na mesma posição. Passou mais de 50 minutos, levanta, vai tomar um cafezinho, vai tomar água, faz um alongamento, tenta trabalhar o relaxamento dessa musculatura. Essa semana teve uma paciente que chegou lá dizendo que trabalhava 9 horas por dia sentada. Então, a chance dela ter problema é muito grande. Então, tem que observar se a ergonomia do trabalho dela está ideal ou não. Se ela está fazendo algum tratamento, mesmo assim, deve ser feito uma atividade física para melhorar toda a parte da circulação, tudo isso daí. Então, e tem que adequar também cadeiras, né? Adequar cadeiras, às vezes um apoiador para as pernas. Isso. As pernas não podem ficar penduradas, porque vai aumentar a tensão na lombar. O giro da digitação aqui e o movimento para outra tela, que também pode... Porque hoje em dia, com o celular, tudo era você... As pessoas que trabalham com call center, né? Normalmente já vem com aquele microfone no ouvido. É melhor do que estar o tempo todo aqui assim no telefone, isso vai gerar tensão. E com relação ao giro, pode ser feito, não tem... Como eu falei, né, mobilidade pode ser dada, mas não o tempo todo e você não trabalhar com as pernas de um lado e o tronco para o outro. Não. Claro, fazer um movimento qualquer, isso é normal, deve ser feito, não ficar o tempo todo só... A cadeira, nesse caso, tem que girar. A cadeira tem que girar, seria melhor devido a não trabalhar com torção de coluna. Isso. Causas, né, quando se limita a uma atividade ocupacional frente à previdência social, ou seja, quando vai considerar isso uma doença do trabalho, uma doença ocupacional? O que a gente vê que a maior causa hoje que tem de afastamento de doenças ocupacionais é o problema na coluna, né? Tem com relação à hérnia de disco e está aumentando cada vez mais isso daí, justamente devido à parte do sedentarismo das pessoas. Quando é que o paciente está incapacitado? Eu acho que é difícil até para a gente, médico, falar quando é que ele vai estar incapacitado ou não. Às vezes, quando o pessoal manda para mim as imagens, manda no meu zap e tudo, com isso daí eu consigo me afastar do trabalho, tudo. Eu não sei, eu tenho que lhe avaliar, eu tenho que ver o que é que você está sentindo. E a imagem por si só tem que casar, tem que estar adequado com o que o paciente está sentindo. É como eu falei, às vezes o paciente vai ter lesão na imagem e vai estar bem. Então, isso é meio complexo, até a gente como médico dizer quem está incapacitado, quem não está. E eu acho que quem trabalha o senhor trabalha com isso daí, sabe que não é tão simples assim, se está com perda motora, se não está, perda de força, alteração de sensibilidade, isso aí tudo tem que ir um conjunto, não é tão simples E às vezes o médico do trabalho fica nesse dilema entre o médico que acompanha, o traumatologista, e o médico da Previdência Social. Às vezes ele vai para o benefício e recebe alta do benefício, aí diz, estou apto para trabalhar, mas aí o médico clínico diz, o ortopedista diz, não tem condições de trabalhar, e fica nesse dilema, né? Claro, quando o paciente faz uma cirurgia ortopédica muito grande, onde ele não pode pisar durante algum tempo, então a gente, um colo de fêmur, dependendo do que for feito, tudo, ele às vezes vai precisar ser afastado durante alguns meses, sim. Mas para incapacitar a pessoa para o resto da vida é complicado, eu acho, para todo mundo. Para o perito, para o clínico, para todo mundo.
E às vezes a vontade do paciente é essa também, então a gente tem que medir até que ponto ele tem a capacidade ou não de voltar a fazer, e a gente não pode ir pela capacidade ou pela o que o paciente quer, mas pelo que o paciente pode. Acho que isso é meio complicado. É óbvio que o excesso ponderal, o ganho de peso, vai aumentar a força, comprimir esses espaços discais, interdiscais, e vem prejudicando a cada instante, né? Como um estudioso, todo telespectador já percebe isso na sua performance, como orientar essa pessoa que tem um excesso ponderal, que tem um IMC alto, e o mínimo que poderia ser feito, assim? Então, isso é uma pergunta interessante, porque com relação à obesidade, o que já se sabe é que a maioria das causas de dores no joelho está relacionado com a obesidade. O joelho, que é uma articulação de carga, artrose no joelho, o paciente começa a sentir. E aí a primeira orientação é diminuir pelo menos 5 a 10% do seu peso corporal. E aí fazer dar junto com o acompanhamento com o nutricionista todo, essa orientação e fazer aos poucos. Por quê? Já se sabe que o paciente perdendo peso, ele vai diminuir essa dor no joelho. Na lombar é algo meio polêmico, a gente vê no dia a dia, mas vê muita gente magra que tem dor e que não é obeso, mas não tem aquela comprovação realmente, por causa da obesidade ocasiona isso. Mas no joelho não, o joelho já é comprovado que diminuindo diminuindo o peso, vai melhorar essas dores. Com relação à coluna, eu falo que quem é obeso normalmente é sedentário. Então, aí já leva a outro problema, aquela parte da mobilidade, tudo isso daí. E a orientação é começar a atividade física o mais rápido possível, com ganho de flexibilidade, com ganho de tônus muscular naquela musculatura posterior. E aí, através de... Qual o melhor exercício para ser feito? Muita gente me pergunta, é melhor corrida? Eu posso correr se eu tenho hérnia de disco? Isso é uma polêmica muito grande. Verdade. Mas se você começar a correr e ver que você não piora naquela corrida, pode correr sim. Pode manter, né? Pode manter. Se você gosta de fazer musculação, vai fazer musculação com orientação, porque também não pode fazer. Existem alguns exercícios que podem piorar a dor na lombar, mas a maioria não piora, a maioria melhora. Então, tem gente que gosta de pilates. O pilates é bom, é melhor do que a musculação? Eu digo, depende. Porque não adianta você começar a fazer uma atividade, eu vou fazer pilates. Tem gente que passa um mês e diz, eu não gostei desse tipo de exercício, 2 meses e deixa. E aí, eu gosto de musculação, então vai fazer o que você gosta. E outros se apaixonam pelo pilates, assim por diante. Exatamente. Tem gente que diz, não gosta de musculação, aquele barulho, eu prefiro o pilates que é mais calmo, ganha mais flexibilidade e tudo. Então, vai no que lhe dá prazer. Eu acho que o mais importante é isso, é você manter algo para o resto da vida e não fazer algo só porque o médico mandou, porque você mesmo vai se sabotar. Vai um mês, 2, depois não vai mais, depois eu vou e termina não indo. Procura uma atividade que te dá prazer, que realmente você consegue ganhar qualidade de vida e saúde. A gente, infelizmente, né, nós chegamos ao final do nosso programa e nós agradecemos a sua presença aqui. Vai ficar um convite aqui, porque não deu tempo, eu recebi um sinal aqui que o programa, o tempo, a vez termina tão rápido, né? E nós podemos falar sobre prática esportiva, né? Fica um trailer, né, para um próximo programa. Agradecemos a você, telespectador, por estar aqui conosco. Agradecemos ao Dr. Fernando Paes por, mais uma vez, desse nosso encontro como aluno, como amigo, nos corredores do hospital e aqui no nosso programa. Dizer que foi muito bom estar aqui com você. E você, telespectador, agradecemos a sua audiência e, com certeza, estaremos aqui na próxima semana com outro programa. Que Deus abençoe a todos nós e até a próxima.